Business. Eu sou a Hanna Beltrão e está na hora do nosso encontro diário com os CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. Uma ótima oportunidade para conhecer as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. E você, é claro, é sempre o nosso principal convidado para essa conversa, que hoje é com o Emílio Fugazza, diretor financeiro e de relações com o investidor da EZTEC. Mas antes, vamos conhecer mais um pouquinho sobre o grupo. Com 42 anos de história, a EZTEC é uma das empresas com maior lucratividade entre as companhias de capital aberto do setor de incorporação e construção no Brasil. Até hoje, a EZTEC já lançou 155 empreendimentos. São mais de 35 mil unidades em projetos residenciais e comerciais. A construtora atua em diferentes faixas de renda do mercado de incorporação, com foco em médio e alto padrão. Em 2005, a empresa criou uma imobiliária, a TEC Vendas. No segundo trimestre, a EZTEC registrou lucro líquido de quase 140 milhões de reais, mais que o dobro do mesmo período do ano passado. E você quer saber mais sobre a EZTEC? Participe da nossa conversa pelo chat. Mande lá a sua pergunta para o Emílio Fugazza, diretor financeiro e de relações com o investidor da EZTEC. Emílio, deixa eu ver se ele já está conectado aqui com a gente. Emílio, primeiramente, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo aqui no BMC Business. Hanna, boa tarde, que alegria estar participando com vocês, agradeço demais o convite, a participação aqui ao BMC News, a você, vai ser um prazer aqui debater sobre o setor com toda essa audiência qualificada. Com certeza, e o prazer é todo nosso, né, receber você aqui no BMC Business e para o investidor também conhecer um pouco mais sobre a EZTEC. Bom, vamos começar então. Eu queria começar a nossa conversa repercutindo a informação da última ata do Copom, que indicou que o ciclo de alta de juros pode ser maior e citou também riscos fiscais para a inflação. A gente sabe que esse cenário tem juros altos e acaba afetando aí em cheio o setor de construção. Vocês da EZTEC já sentiram os reflexos disso? E de que forma também uma construtora consegue contornar ou minimizar os impactos dessas medidas? Hanna, essa pergunta é excelente para a gente começar a nossa entrevista. Eu acho que vale muito a pena entender que ponto nós estamos, todo o setor imobiliário, principalmente aqui na cidade de São Paulo, né? Nós viemos de uma época como 2015 a 2017, uma época de bastante decréscimo da atividade do setor imobiliário, dado tudo que estávamos vivendo ali naquele momento, a quantidade de lançamentos decaiu bastante e, portanto, nós fomos entregando as obras que estavam em execução ali, os apartamentos que estavam em execução ali. No novo ciclo, iniciado em 2018, 19 até 20, voltamos a lançar um volume muito maior de apartamentos do que vínhamos lançando e a velocidade de vendas foi bastante surpreendente. Tanto que o que temos deste ciclo sendo entregue agora está praticamente 90%, 95% vendido. Isso significa o seguinte, que os incorporadores entram nessa nova fase de taxa de juros um pouco mais alta, sem estar carregando, de fato, estoques de unidades não vendidas. Acresço a essa informação o fato de que esse período de taxa de juros muito baixo que a gente viveu, esse período que chegamos aí a 2% ao ano de Selic, impulsionou demais a venda do mercado imobiliário no secundário. Então, se você olhar números, por exemplo, da BCIP, a respeito do crédito imobiliário, você vai ver que os principais bancos brasileiros, eles ofereceram quase que foram 2/3 de todo o crédito imobiliário para o mercado secundário, apenas 1/3 para o mercado primário. O que significa que o mercado girou bastante, o volume de unidades vendidas mudou bastante de mãos,
E isso também fez uma revolução, inclusive nos preços praticados aqui na cidade de São Paulo e na região metropolitana de São Paulo. Então, isso significa o seguinte, que o estoque, inclusive de unidades no mercado secundário hoje, é muito inferior ao que já foi nos últimos anos, dado a taxa de juros que a gente viveu tão baixa nos últimos 18 a 24 meses. Então, por mais que nós estejamos entrando num ciclo de taxa de juros mais alta, o setor entra numa forma, eu diria para você que é das mais saudáveis que já esteve nos últimos 15 a 20 anos, justamente porque está praticamente sem estoque. Então, estando sem estoque, o que nós estamos produzindo hoje são as vendas, são empreendimentos de vendas para a nossa produção e entrega que vai ocorrer nos próximos 3 a 4 anos. Então, sim, é um cenário onde os preços se modificaram, a velocidade de vendas passa a ser um pouco mais baixa, e mais baixa justamente por causa de que essa taxa de juros e um pouco dessa questão da inflação, que nós podemos falar à frente, tem impactado a imagem das pessoas a respeito de qual é o valor final que eles vão pagar pelas suas unidades. Mas, enfim, é bastante saudável o setor nesse momento, Hannah. E ainda falando, né, do cenário desafiador para a construção civil, o preço do material de construção subiu muito, né, e alguns itens estão escassos no mercado. Qual é o impacto desse cenário no setor e também na EZTEC? Hannah, a inflação setorial nunca esteve tão alta como esta que nós vimos nos últimos 12 meses, Hannah. Na prática, o que ocorre? Nós vimos um ciclo de alta, por exemplo, por volta de 2010 a 2011, nós vimos o INCC, que é o índice de reajuste aqui dos contratos do setor, batendo em 10%. Neste momento agora, nós estamos vendo alguma coisa atingindo a casa dos 17%. Né? Mas algumas questões são bastante importantes. Por exemplo, o IGP. Nós já começamos a ver aqui sensivelmente o IGP demonstrando deflação, o que pode ser uma tendência do que nós vamos ver a respeito do INCC nos próximos meses. Quero lembrar a vocês que, por exemplo, na nossa composição de custos, o aço tem uma importância significativa. Eu não uso só o aço na estrutura das obras, nós usamos o aço na alvenaria, nós usamos o aço em instalações elétricas, nós usamos o aço em elevadores, instalações hidráulicas. O aço tem uma composição importante e sabemos que o preço do aço, ou o custo do aço aqui para o setor, se comparado ao que o minério de ferro já caiu, deveria voltar a patamares praticados ali no ano de 2020. Quero lembrar que o custo do ferro já desceu quase que 50% em relação à máxima obtida. Então é esperado que a gente veja um reflexo disso para o INCC também, para os custos que nós vamos praticar. Mas, enfim, fazendo um comentário a respeito de qual foi esse impacto, se eu comparasse uma obra de 2019 para 2021, o custo da obra chegou a se incrementar alguma coisa na casa de 50%. Né? E os preços ajustados por INCC, nesse mesmo período, se incrementaram um pouco mais do que 20%. Então, a resposta é muito simples, ou seja, os custos aumentaram de maneira mais proeminente do que os preços nesse período, falando de maneira generalizada aqui na cidade de São Paulo, região metropolitana. E ainda, né, queria saber se a empresa já repassou também os custos para os clientes e se pretende também, né, no meio dessa retomada econômica. Olha, Hannah, repassar os custos para os clientes é sempre um desafio bastante importante, bastante grande, né? Porque a gente atinge o tema de qual é o que a gente chama aqui de affordability, né? Repassar o custo significa se ele terá capacidade de crédito e capacidade de pagamento a longo prazo. Isso, por exemplo, hoje nos impacta a velocidade de vendas. Até porque é o chamado para nós custo de reposição, né? Se eu fosse construir aquele prédio de novo, eu conseguiria construí-lo
pelo custo que ele está contabilizado na companhia? A resposta para hoje, na maior parte dos casos, é não. Então, paulatinamente, sim, o custo dos apartamentos vem subindo e, portanto, o preço vem subindo. Isso pode ser observado de maneira generalizada na cidade de São Paulo, onde a gente via lugares que tradicionalmente ainda tinham preços de venda da ordem de 7, 8 mil reais por metro quadrado, e hoje a gente já encontra esses lugares na casa dos 10 mil reais por metro quadrado, né? Bairros mais nobres da cidade de São Paulo, de classe média alta ou de classe alta, onde se praticava alguma coisa na casa de 12, 13, 14 mil reais o metro quadrado, 2, 3 anos atrás, hoje são bairros que já encontram o preço das unidades mais próximas dos 20 mil reais o metro quadrado. Então, sem dúvida nenhuma, há situações e há tipos de empreendimentos que foram mais impactados do que outros. Já, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, ou Casa Verde e Amarela, como chamamos hoje em dia, a situação é um pouquinho distinta, né? Lá nós temos os preços, de certa maneira, vinculados a um teto dado pelo governo federal. Esse teto teve um reajuste, esse reajuste próximo de 10%, onde hoje, numa cidade como São Paulo, ele sai dos 240 mil reais, indo para mais próximo dos seus quase 270 mil reais. Então, o impacto no Casa Verde e Amarela foi um pouco menor, mas sim, os preços dos imóveis vieram crescendo, dada a inflação nos custos que nós viemos observando nos últimos quase 18 meses, Haná. Pois é, e a gente também sabe que a pandemia afetou muito o setor imobiliário, como quase todos, né, os outros setores da economia. E esse avanço da vacinação, a reabertura das cidades já normalizou. Queria saber se já normalizou a demanda por procura de imóveis. Vocês têm uma projeção de quando ela deve voltar ao nível pré-pandemia? Haná, essa análise ela é muito importante para nós, temos feito constantemente. Veja só, se eu olhar para os meses de outubro a dezembro de 2019, ou seja, o quarto trimestre antes da pandemia, os nossos volumes de vendas eram dos melhores historicamente, né? Quando nós viemos para o final do ano passado, quarto trimestre de 2020, nós já tínhamos voltado para o nível de vendas pré-pandemia, né? Ou seja, isso realmente já começou a acontecer de novo lá no finalzinho do ano de 2020, potencializado justamente pela questão da taxa de juros, da Selic na casa de 2%, e potencializado também pelo crédito imobiliário oferecido pelos bancos privados e públicos, que estava ali na casa de 6 a 7% mais TR. Isso impulsionou demais as nossas vendas, né? Já quando nós entramos no ano de 2021, alguns fatores foram importantes. Tivemos uma nova parada da economia ali por volta dos meses de março, abril, novamente. Isso foi um momento mais difícil. Tivemos o início da subida da taxa de juros, da Selic. Essa subida da Selic provocou a subida da taxa de juros do financiamento imobiliário oferecido pelos bancos públicos e privados, e também a consciência pela população em geral de um nível maior de inflação, seja hoje mais sentida pelo IPCA e alguns meses atrás muito mais sentida pelo IGP e também pelo INCC. Então eu diria para você que este fator, inflação e subida de juros, eles são hoje de fato os itens determinantes para existir uma maior cautela do público em relação à aquisição de imóveis. No entanto, e aí eu já respondo a você que isso está um pouco menos ligado à questão da vacinação e muito mais ligado à questão, por exemplo, do patrimônio, da aquisição de patrimônio justamente na forma de proteção em relação à inflação. Algo que acontece bastante aqui conosco em Brasil e mais especificamente na cidade de São Paulo, que é uma cidade que concentra um capital e uma disponibilidade financeira muito grande. No entanto, é importante ressaltar que essa demanda ela não é generalizadamente
distinta. Ou seja, eu entro em bairros na cidade de São Paulo onde a oferta é muito escassa, até porque os estoques foram diminuídos pela quantidade de compras que existiu no mercado primário e secundário. Então, há bairros na cidade de São Paulo onde essa demanda permanece em níveis pré-pandemia. No entanto, a cautela é maior. A velocidade de aquisição desse imóvel é um pouco menor. Perfeito. E falando agora em relação ao guidance de lançamentos da EZTEC para 2021, que ele foi alterado por causa da pandemia, qual era a previsão inicial da companhia para esse ano? E também a gente queria saber em quanto vocês devem fechar até dezembro. Hanna, olha só, nós fizemos no ano passado, informamos ao mercado um guidance bianual. Isso significa que nós dissemos que em 2020 e 2021 nós atingiríamos no consolidado de 4 bilhões a 4 bilhões e meio de lançamentos neste consolidado. Então, isso significa que nós temos como meta para esse ano, né, atingirmos minimamente alguma coisa na casa de 2 bilhões 850 para cumprir o nosso guidance. A companhia vem trabalhando fortemente nisso, ou seja, isso é o desejo da companhia, é a crença da companhia na localização dos seus produtos, na liquidez dos seus produtos. Até esse momento, nós já fizemos alguma coisa em torno de 1,5 bilhão, desses 2 bilhões e 800, já fizemos 1,5 bilhão, e temos agora já aprovado projetos para mais 800 milhões de reais, que serão lançados nos próximos 30 dias, que é o nosso projeto Bandeirantes. Isso é muito importante, um projeto muito importante para a companhia na Zona Oeste de São Paulo. Temos mais uma conclusão de ano com produtos vindo na Chácara Santo Antônio, Zona Sul de São Paulo. Temos também Minha Casa Minha Vida, ou Casa Verde e Amarela, na região de Osasco para acontecer. Lançamento no Ipiranga para acontecer. Então, estamos confiantes na possibilidade de atingir o guidance inicial imaginado pela companhia e fazermos esses 2 bilhões, aproximadamente 2 bilhões e 800 para esse ano de 2021, Hanna. E, Emílio, a gente sabe que a EZTEC atua no segmento residencial e também no comercial. E considerando esse momento atual da nossa economia, como é que você avalia a retomada de cada um desses setores? Tem um que tem se recuperado mais rápido do que o outro? Qual está mais aquecido? Sem dúvida nenhuma, né, a questão da pandemia trouxe a importância da residência, Hanna, né? As pessoas ficaram mais tempo em casa, elas deram mais valor ao espaço, à moradia. Isso provocou eu diria para você, uma aceleração nas vendas que foi bem percebida no final do ano passado e início desse ano, né? Então, isso significa que os volumes que nós estamos lançando, que a EZTEC, por exemplo, está lançando no ano de 2021, no mercado residencial específico, é recorde para a história da companhia. Quando eu comparo os 2 bilhões e 800 que eu te falei, que é a nossa intenção, nossa meta e guidance, isso se compara ao que nós tínhamos feito de melhor, que foi em 2019, onde atingimos aproximadamente 1 bilhão e 800. Então, isso já demonstra a força que o mercado residencial tem aqui para nós e tem na região, na cidade de São Paulo, o tamanho da demanda que a gente ainda visa atingir. No segmento comercial, a EZTEC tem um braço muito específico que se chama EZInc. A EZInc, ela trabalha em empreendimentos corporativos. E nos empreendimentos corporativos, que são hoje 7 projetos espalhados pela cidade, o maior desses projetos chama-se Stair Towers. O Stair Towers está em construção hoje, é um empreendimento de quase 2 bilhões de reais de valor de venda, são 2 torres corporativas importantes, e o que a gente vê, que é o típico projeto que a gente investe em momentos como esse,
porque ele demora muito para maturar, ele demora muito para ficar pronto. É um projeto para ficar pronto para 2023, 2024. Então, isso significa que essa retomada toda da presença nos escritórios, da utilização dos escritórios, da modernização do espaço de trabalho, é o que visa ser atingido pelos nossos projetos. Então, nós temos aqui o residencial dando resultados para a companhia agora, já imediatamente, e o comercial sendo o nosso investimento no futuro da companhia. Então, temos muita crença em relação a isso, Hannah. Uhum. E o foco também da companhia também é o segmento de médio e alto padrão. Você considera que esse é um segmento menos exposto aos efeitos da pandemia? Olha que interessante, né? Eu considero, assim, inegavelmente, dois segmentos menos expostos aos efeitos que vivemos nos últimos 18 meses. Sem dúvida nenhuma, o alto padrão, médio alto e alto padrão, pessoas que tinham uma capacidade de poupança, eles olharam no setor imobiliário uma forma de diversificar. A gente vive numa situação onde a proteção contra a inflação foi muito importante, e aí nós vimos eu diria para você, uma aceleração de vendas nesses segmentos em bairros nobres da cidade, bairros importantes que representem uma grande quantidade de vendas. Isso de um lado. Mas no Minha Casa Minha Vida, olha que interessante, no outro extremo no aspecto da renda, também nós vimos eu diria para você, uma aceleração de vendas de maneira bastante substancial. Porque você tem, por exemplo, são cidades como essas onde estamos, uma cidade que tem uma presença, por exemplo, maciça de funcionários públicos, né? Os funcionários públicos foram atingidos pela pandemia de uma maneira um pouco distinta, correram um pouco menos de risco do ponto de vista da perda do emprego e passaram também a observar essa questão da moradia de uma maneira um pouco mais cautelosa, um pouco mais introspectiva, né? E viram uma necessidade de investimento nesta moradia. Viram também que os preços estavam mantidos, né? Porque eu tenho um teto de preço a ser praticado, definido pelo governo federal. Então, perceberam que já que a inflação estava chegando, era o momento para investir, garantir a unidade naquele valor garantido pelo teto, antes que esse teto aumentasse. Então, o que nós percebemos de fato foi que no segmento de Minha Casa Minha Vida, as vendas aqui para o Grupo EZTEC, para nós, foram bastante importantes, se aceleraram até de certa maneira, projetos que nós lançamos, por exemplo, com 1.400 unidades aqui na região metropolitana de São Paulo, temos esse projeto hoje, 1 ano e meio depois, vendido em aproximadamente aí, 65% a 70%. Todos os projetos Minha Casa Minha Vida da companhia vendidos nessa magnitude, né? Mais ou menos pelo mesmo período de tempo. Então, estes dois setores nos pareceram bastante comprometidos na manutenção do setor imobiliário, das vendas do setor imobiliário, Hannah. Uhum. E algumas empresas também, né, buscam diversificar as atividades para diminuir essa exposição. No caso das construtoras que focam em mercados específicos, você acredita que nem sempre isso acaba se aplicando? Então, eu acredito, Hannah, que o que acontece de fato, a EZTEC fez uma escolha de estratificação social, diversificação de atuação sobre esse aspecto, mas não de estratificação ou de diversificação geográfica, por exemplo, né? A gente acredita muito nessa questão de que concentração te dá ganhos de escala, ganhos de produtividade, ganhos de relacionamento com fornecedores. Então, cada fornecedor, para mim, é muito importante, porque eu hoje tenho aproximadamente 30 empreendimentos, um pouco mais do que isso, 30 empreendimentos em atuação aqui na cidade de São Paulo. Então, quando eu compro, estou dando um exemplo aqui para você, quando eu compro cerâmica, quando eu compro louça, quando eu compro elevadores, eu estou negociando com fornecedores onde eu sou muito importante para ele é muito importante para mim. Então, a gente consegue garantir, eu diria para você, um comprometimento mútuo aqui, tanto de que nós temos trabalho no longo prazo para ele,
quanto ele tem vamos dizer, um fornecimento de longo prazo para nós. Isso acaba mantendo essa relação como ganha-ganha na negociação de preços, né, no prazo de entrega desses materiais, desses insumos, e com mão de obra, né, com profissionais, etc., a mesma coisa. Você dá um norte de trabalho, um norte de crescimento para eles naquela mesma região, naquele mesmo lugar. Então, sim, a gente acredita na diversificação de atuação. Hoje atuamos em todos os estratos sociais no residencial, atuamos no corporativo, mas fazemos isso concentrado geograficamente. Outra coisa importante a mencionar, Hanna, nós fazemos ou temos atuação em todas as etapas do processo produtivo. Hanna, nós fazemos, por exemplo, nós compramos terreno, nós desenvolvemos projetos, nós fazemos as vendas, a construção e até mesmo financiamos os clientes. Temos aqui aproximadamente 1.500 clientes financiados pela própria EZTEC. Então, é uma diversificação intrínseca à nossa própria atividade, Ana. Uhum. E, Emílio, em agosto, a EZTEC anunciou que iria recomprar cerca de 5 milhões das 100 milhões de ações que estão em circulação no mercado. Quanto a companhia pretende investir nesse processo e de que forma essa recompra pode trazer benefícios para a empresa? Claro, Hanna, na prática, né, nós estamos vendo os preços aí oscilando por volta de R$ 23, R$ 24 até R$ 25. Então, nós estamos falando aqui de um investimento que atinge quase 120 milhões de reais, né, numa atuação da companhia, numa atuação essa que visa beneficiar todos os acionistas da companhia, porque veja só, nós somos uma companhia, Hanna, uma companhia caixa líquido, né? Nós somos uma companhia que tem entregue resultados positivos trimestre a trimestre desde a sua abertura de capital. E aí nós procuramos fazer retorno sobre patrimônio das mais diversas formas que a gente consegue compreender. Então, significa que eu crio retorno sobre patrimônio na forma de resultados operacionais para a companhia, de resultados financeiros com toda essa carteira de financiamento que a gente promove para os clientes, através do pagamento de dividendos, e também através da recompra de ação, que acaba sendo uma forma de beneficiar generalizadamente os nossos acionistas. Então, essa é a dinâmica, tentar criar este ROI, tentar criar este benefício aos acionistas, dessa maneira onde é um momento em que o mercado, por N considerações aqui, não está enxergando o valor intrínseco da própria EZTEC. E essa recompra, né, ainda falando sobre esse assunto, essa recompra nesse momento não é uma exclusividade da EZTEC, né? Muitas construtoras também lançaram programas semelhantes e todas, incluindo a EZTEC, vivem um contexto de queda nas ações. Por que você acredita que o setor acabou definindo essa estratégia? E, na sua avaliação, o que pesou para a desvalorização dos papéis da EZTEC? Olha, essa pergunta é excelente, Hanna. Na prática, a gente observa que nos ciclos de alta ou de baixa de juros, o setor imobiliário ele é percebido para os nossos investidores de bolsa como um setor que é muito afetado por este movimento. Então, o fato do Banco Central, por exemplo, fazer este movimento paulatinamente, coloca sob escrutínio as incorporadoras, né? Porque tem-se a percepção de que à medida que aumentam os juros, na verdade, diminui o potencial de demanda pelo mercado imobiliário, de um lado, encarece o crédito do outro e, portanto, torna o ambiente mais difícil de ser trabalhado. Então, essa é a percepção. No entanto, vamos à questão da realidade, né? O momento que vivemos realmente é um momento desafiador do ponto de vista de economia, mas como setor, e aí olhando como setor e como EZTEC, estamos entrando nesse momento numa das melhores situações que estivemos nos últimos 14 anos. Porque veja, a parte das empresas do setor, incluindo a EZTEC, tiveram follow-on realizado em 2019.
né? Então, significa que uma empresa como a EZTEC hoje é uma empresa capitalizada, nós temos aproximadamente R$ 1 bilhão de caixa disponível, não é caixa que esteja preso, bloqueado ou comprometido, é caixa disponível para a companhia, com apenas 11 milhões de reais de dívida. A minha dívida no balanço, minha dívida financeira no balanço, contratos de financiamento imobiliário, não tenho dívida corporativa na companhia, somente de financiamento imobiliário era de 11 milhões de reais. Então você imagina, eu tenho uma disponibilidade financeira. Fora isso, eu carrego recebíveis performados de cliente que podem ser securitizados a qualquer tempo, hoje que somam praticamente 500 milhões de reais. Tenho 14 bilhões de reais em VGV de terrenos comprados pela EZTEC em dinheiro, pagos em dinheiro, Hanna, em dinheiro. Então isso, somando tudo, mais o estoque de unidades, de obra que eu tenho, etc., eu tenho um patrimônio de aproximadamente 4.300 bi hoje na companhia, praticamente sem dívida. Muito bem. Hoje, isso significa que o meu preço patrimonial da ação é aproximadamente R$19. O mercado está me classificando no valor de bolsa em aproximadamente R$23, ou seja, eu estou valendo praticamente o meu patrimônio numa empresa que produziu, por exemplo, nos últimos 2 trimestres aí, aproximadamente 250 milhões de reais de lucro líquido, né? Então, a empresa produzindo lucro líquido, com lucro para entregar, porque as nossas obras estão em execução e super bem vendidas, com banco de terrenos pago, com, na verdade, estoque de recebíveis remunerados em GP mais 10, e aí nós estamos sendo precificados nessa, vamos dizer, nessa linha tão próxima do preço patrimonial. Então, claramente, existe uma visão negativa sobre o setor que não representa a realidade. Então, é por isso que a gente pega e executa um programa de recompra de ações, é a forma mais rápida de eu dizer para o mercado que, putz, olha, eu não concordo de forma nenhuma com o valor que você está atribuindo a mim. Você está exagerando a tua visão negativa. Até porque no mercado imobiliário existia, antes de existirem, taxas Selic de 1 dígito, né? Nós vendíamos apartamento quando a Selic era 12, nós vendíamos apartamento quando a Selic era 15. Na verdade, o mercado ele tem um outro tamanho, um outro approach, mas o mercado existe de qualquer forma. Então, não, o valor patrimonial não representa, portanto, de fato, o valor da companhia, o valor intrínseco da companhia. Por isso que a gente age desse jeito, Hanna. Perfeito. E tem pergunta agora, Emílio, chegando aqui do nosso chat, o Ezequiel Santos perguntando o seguinte: está no horizonte da empresa ingressar no mercado internacional ou ainda há um gap para se consolidar, né, crescer nacionalmente? Olha, Ezequiel, na verdade a EZTEC é uma empresa que tem um foco bastante regional. Se você pensar, nós queremos fazer tudo de uma maneira muito sólida, de longo prazo, resiliente, trabalhando exatamente naquilo que a gente compreende bem, né? Tem uma frase do nosso fundador, Ernesto Zarzur, uma frase que ele diz sempre, nós somente construímos onde a vista alcança. Por que ele diz isso? Porque é a forma que a gente tem de compreender melhor quem são os fornecedores daquele local, quem é o público-alvo que a gente precisa atingir, como é a legislação urbana, o nosso negócio, né? Eu estou dando um exemplo para você. Quando você vende uma bebida, você vende cerveja, vender é algo que você consegue fazer nacionalmente, internacionalmente. Quando você constrói apartamentos, você tem uma necessidade de compreender uma legislação urbana que ela é absolutamente local. A legislação urbana da cidade de São Paulo é diferente da cidade de Jundiaí, que é diferente de Santos, que é diferente de Rio Preto. Isso significa que você, na verdade, coloca um esforço muito grande para abrir novas frentes
que se você não for representativo naquele lugar e naquela nova frente, dificilmente você conseguirá ter bons resultados e resultados de longo prazo. Então, respondendo à sua pergunta, Ezequiel, não está nos nossos planos a ascensão internacional, mas está nos nossos planos nos tornarmos cada vez mais dominantes dentro dos mercados que atuamos. Perfeito. E nos números, né, falando agora um pouquinho dos resultados da EZTEC, nos números do segundo trimestre, a EZTEC registrou um aumento de 104% no lucro líquido e de 110% no EBITDA. Você atribui esse resultado tão forte a uma base de comparação fraca do ano passado ou o resultado desse ano se sobressaiu ainda mais? Hanna, olha, essa pergunta também é muito importante para nós. Na verdade, você tem aqui a questão do ciclo que nós estamos vivendo. Então, nós lançamos muita coisa em 2019 e 2020 e nós estamos agora em plena fase de execução de tudo isso. Nós estamos executando. A maneira de eu reconhecer resultado na contabilidade das empresas incorporadoras é a seguinte: eu reconheço o resultado à medida que eu vou evoluindo a obra. Então, se a obra está na metade, eu consigo reconhecer o resultado de metade daquela venda que eu reportei até o momento. Então, isso significa que eu ter aumentado este volume de lucro líquido, conforme você mencionou, tem a ver com o fato de que eu consegui avançar bem a execução de obras nesse período. A parte de tudo isso, Hanna, também tem um fato importante observado no segundo trimestre, que foi um incremento de margem bruta. A nossa margem bruta subiu quase que 4 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre, que já tinha subido 2 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre do ano passado. Então, esse incremento de margem bruta também nos ajuda a entregar melhor resultado operacional no final para o nosso acionista. Quero lembrar a você que mais execução de obra, mais receita, portanto, para a companhia, também dilui mais a nossa despesa administrativa e despesa comercial. Esses foram os fatores determinantes para a gente ver um melhor resultado final de lucro líquido no segundo trimestre de 2021, Hanna. Pois é, e ainda falando, né, sobre os resultados do volume de vendas no segundo trimestre, 32% foram do estoque pronto. O que esse indicador sinaliza e também qual é o patamar atual do estoque da EZTEC e se isso também influencia nos lançamentos da empresa? Hanna, olha só, essa questão do estoque, ela é uma questão bastante delicada. Se imagine você, Hanna, que nós chegamos uma época em 2015, 16 e 17, que a questão do estoque nos preocupou sobremaneira. Nós tínhamos no estoque da companhia total alguma coisa como 70%, 75% do estoque era estoque pronto. Esse foi o motivo pela qual nós tivemos que parar os lançamentos para poder vender, desaguar esse estoque pronto. Ocorre que a necessidade de moradia e, eu diria para você, o otimismo com a economia nos anos de 2019, 2018, 19 e 20 reduziram o nosso percentual de estoque pronto em relação ao estoque total da companhia para alguma coisa muito próxima de 15%. Olha só a distância que eu estou. Lá de 2015 a 2017, o nosso percentual era de aproximadamente 70% a 75%, para hoje que nós estamos como 15%. Ocorre, Hanna, que a gente pode olhar isso de duas maneiras. A primeira delas é a seguinte: legal que eu tive uma redução de estoque. Essa redução de estoque não é só vivida por mim, pela EZTEC, ela é vivida pelo setor como um todo, o que significa que tem muito baixa disponibilidade de estoque pronto para ser colocado no mercado, para ser comprado pelo mercado. Esse é um dos motivos fortes pela qual o preço das unidades vem se incrementando fortemente. Agora, por outro lado, também isso nos diz
é que ao vender uma unidade pronta, eu já tenho reconhecimento imediato de toda a receita daquela unidade, já no balanço, já oferecendo lucro. Como eu tenho muito menos estoque pronto, porque foi muito bem vendido, eu preciso, na prática, eu não terei este volume de unidades para ter, vamos dizer, um reconhecimento imediato. Eu vou contar muito mais com o reconhecimento de resultado vindo das obras em execução e dos novos lançamentos. Haná. Perfeito. E a gente sabe também, Emílio, que muitas construtoras investem pesado em tecnologia atualmente. E o que pode aumentar a margem ou também agilizar o processo de construção e entrega das unidades? Você diria que nesse aspecto, qual é o diferencial da EZTEC e de que forma a tecnologia e os investimentos em pesquisa e desenvolvimento podem fazer parte da rotina da empresa? Haná, você fala em P&D, né, que é alguma coisa que no setor é ainda muito pouco desenvolvida, né? A tecnologia ela vem muito mais de novos equipamentos, alguma coisa de novos materiais e processos anda muito lentamente, né? Veja só, um grande desenvolvimento que nós tivemos nos últimos anos foi a norma de desempenho. A norma de desempenho traz hoje e para o futuro, traz uma qualidade de entrega dos empreendimentos que comparado ao início dos anos 2000, ao início dos anos 90, não há nada semelhante. Então hoje se entrega mais, se desenvolveu, se investiu mais em tecnologia de materiais principalmente para cumprirmos requisitos básicos da norma de desempenho. A palavra de hoje, sem dúvida nenhuma, o termo que eu diria de hoje, sem dúvida nenhuma, é ESG, né? O Environmental, Social and Governance para o setor é algo que será muito trabalhado ao longo dos próximos anos. E cada uma dessas letrinhas num contexto muito diferente. O setor tem muito a evoluir nesses três fronts. Eu diria para você que já fazemos muita coisa, mas é por este caminho que será, eu diria para você, colocado bastante dinheiro de desenvolvimento para o setor. Tecnologia, sem dúvida nenhuma, a tecnologia é algo que é trabalhado, mas é trabalhado lentamente. O passo que de verdade será dado é o passo do ESG. É uma nova relação da incorporação das construtoras com a sociedade através dessas três questões fundamentais que estão debatidas hoje, que é meio ambiente, o social e a governança. Haná. Perfeito. E a distribuição de dividendos também é sempre um assunto que muito interessa aos investidores, né? E como é que como é que funciona a política da EZTEC? E também se para os próximos anos vocês essa política deve se manter dessa forma ou se tem possibilidade de mudanças? Claro, Haná, o nosso setor é um setor de capital intensivo, né? Isso significa que eu passo ciclos onde eu tenho um volume de investimentos enorme, um comprometimento de investimentos, por exemplo, na aquisição de terrenos, no pagamento das outorgas, em execução de obra, até que num determinado outro momento eu entro num ciclo de desinvestimento ou de retorno desse capital e ele começa a acontecer de maneira maciça. Então, olhando para isto, em que ponto nós estamos? Em 2019, Haná, nós decidimos que era um novo ciclo de investimentos necessário na companhia. Significa que nós fizemos o follow-on, nesse follow-on nós captamos algo de aproximadamente 940 milhões de reais e começamos uma aquisição maciça de terrenos. Hoje nós temos um banco de terrenos bastante emblemático dentro da companhia, que soma esses aproximadamente 14 bilhões de reais em VGV, números do nosso segundo trimestre de 2021. Significa que eu estou investido para alguma coisa como 5 anos de produção, né? Então, estou na fase em que eu acabei de investir, estou na fase em que eu começo a lançar e, portanto, gerar possibilidade do retorno desse capital. É no ano de 2023 que a gente começa a observar um retorno mais
pujante, mais maciço desse capital pela quantidade de empreendimentos que nós lançamos em 2019, em 2020 e 2021. Então, a partir daí, há que se falar, sim, sem dúvida nenhuma, numa discussão de se a política de dividendos será alterada para a política tradicional, que é a da nossa lei das SAs, onde eu defino 25% de distribuição de dividendos como mínimo obrigatório. Então, por enquanto, como estamos nessa fase de investimento, lançamentos e, portanto, intensa utilização de capital, na prática, a política se mantém a do mínimo obrigatório. Muito provavelmente em 2023, o Conselho de Administração tem que fazer uma avaliação a respeito de reinvestimento e talvez de retorno desse capital aos nossos acionistas. Perfeito, e só para a gente finalizar então a nossa conversa, hoje em dia, né, como a gente falou agora há pouco, as empresas valorizam bastante as pautas ESG, né, até porque muitos clientes e investidores cobram uma situação mais sustentável. Quais são as outras ações da EZTEC, além do programa de resíduos, né, que a companhia já divulgou que trabalha também? Então, você sabe, Hanna, que a companhia desenvolve, né, por si só, ela é uma companhia hoje representativa do ponto de vista de geração de empreendimentos imobiliários numa cidade como São Paulo, né? Então, você, do básico para o complexo, há muita coisa que é desenvolvido dentro da companhia. Se eu pensasse, por exemplo, na quantidade de terrenos que eu tenho dentro de casa e que eu tenho um processo de descontaminação para realizar, eu talvez te diria que 50% dos terrenos que nós adquirimos tem algum tipo de processo de descontaminação e, portanto, de reabilitação dessas áreas. Se você imaginar que a EZTEC é uma das maiores lançadoras de empreendimentos na região da Chácara Santo Antônio, portanto, ali na região do bairro de Santo Amaro, que era um bairro essencialmente industrial até poucas décadas atrás, a quantidade de terrenos que nós remediamos ali, estamos devolvendo para a sociedade de maneira limpa, com residências em cima, descontaminado, é bastante significativo. Mas a gente não faz a propaganda em específico disso. Mas o que é uma crítica sobre nós mesmos, porque nós precisamos mostrar o que o setor corporação de fato devolve para a sociedade, né? Os nossos termos de reabilitação ou de verde que nós fazemos, muitas vezes nós num determinado terreno nós precisamos desmobilizar algumas árvores e temos que replantar uma quantidade muito superior de árvores em outros lugares e reabilitar esses outros lugares. A formação de praças. Isso são questões do ponto de vista ambiental. Se eu olhar do ponto de vista social, na prática, né? Quando você olha a qualificação que a gente traz para os nossos funcionários e colaboradores, o tempo que a gente investe em treinamento, seja pessoal de escritório, como pessoal de obra, o quanto a gente consegue implementar uma mudança de qualificação para toda essa turma é bastante significativo também. Então, eu diria para você que hoje o que nós temos talvez possa ser melhor representado, Hanna, o Reclame Aqui, né? O Reclame Aqui, por exemplo, que é uma das ferramentas muito utilizadas pelos nossos consumidores, nossos clientes, demonstra qual é a relação que a companhia tem com aquele que é o usuário final do nosso empreendimento. Nós somos um RA1000 lá, nós somos o mais alto nível de respeito ao consumidor pelas qualificações do Reclame Aqui, é algo que a gente dá muito valor. Então, assim, honestamente, Ana, eu diria para você que ESG é algo que, de maneira indireta, a gente sempre praticou e hoje nós estamos nos organizando para conseguir mostrar melhor, conscientizar quem está dentro e quem está fora de qual é a importância que o nosso setor tem para a sociedade. Hanna. Perfeito. Então, esse foi o Emílio Fugazza, diretor financeiro de relações com o investidor da EZTEC. Emílio, muito obrigada pela sua participação aqui no BMC Business. Hanna, eu que agradeço demais. A EZTEC se sente honrada por participar do BMC News e com o seu convite. Hanna, foi um prazer enorme estar com você. Prazer é todo nosso. Espero conversar
Em breve com você também, Emílio. Obrigada. Bom, e eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você também pode acompanhar as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News pelo nosso Instagram, @bmc.news, e também pelo nosso portal, com a atualização minuto a minuto, com tudo o que acontece no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC News você tem informação que gera valor. Até uma próxima. Tchau, tchau.